Sejam bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada do Não Podcast. Eu gostaria de pedir para quem acompanha nosso trabalho aí deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, né? E também interagir com nós nas mídias, pedindo se às vezes quer alguém aqui participando, para que a gente possa trazer a história dela aqui no podcast. Então, eu sou o Dé, aqui no estúdio comigo está a Pri. Oi, pessoal. Hoje teremos a ausência do Gabi, que está em treinamento no trampo dele, e temos o nosso membro itinerante, o Guga. E aí, galera, falando aqui de Timbó, de casa, até que enfim, ansioso aí para ouvir as histórias, conversar um pouquinho sobre saúde, sobre, principalmente sobre postura, que é uma coisa que a gente peca muito, né? Com a nossa grande amiga aí, Morgana, minha amiga aí de longa data. Vamos aí. Como o Guga já mencionou, ali a gente tem a presença da doutora Morgana. Seja bem-vinda em nosso estúdio. Muito obrigada. Até o Guga falou ali, eu falei pra Pri hoje, eu falei assim, hoje a gente vai receber uma fisioterapeuta, todo mundo vai estar com a postura ereta, e todo mundo sentando certinho. Né? Já se conhecia. Só não assista os outros episódios, né, que a gente tá tudo torto. Tá bom. Então, a gente tem, alguns parceiros no nosso projeto, então tem a Chus, que sempre manda uma pizza depois dos nossos episódios, tem a Savage, que sempre manda um choppzinho da hora. Hoje ele mandou um Munique, a Pri já tá tomando aqui. Também tem a Acorde, que ajudou nós a montar todo o estúdio aqui. E a Hora do Mate, que também manda um matezinho aqui. Show de bola. Daqui a pouco nós vamos provar ele aqui também. Vamos servir ali, antes de começar as perguntas. Todos servidos, então. Vamos começar então com as perguntas. Então, Morgana, te conheço aí de longa data. Eu queria saber assim, quando que despertou o teu interesse, né, por yoga e meditação, que foi assim que eu acabei te conhecendo. Inclusive até fiz algumas aulas, né, quando você estava ali sendo instrutora de yoga no teu espaço. E por que você realiza essas práticas aí no teu dia a dia? Então, o yoga na minha vida é muito antigo, assim. Então, na adolescência, eu descobri meio que aleatoriamente uma prática milenar, né? Que não tinha ainda assim na cidade, mas que parecia que me trazia algo semelhante, que era o yoga, né? Que precisava ter essa movimentação mais fluídica do corpo, né? Eu era uma pessoa assim, muito perfeccionista, que precisava assim de coisas perfeitas, senão não dava certo. Então eu vivia numa realidade que não era bem aquela questão que a gente sabe que é uma realidade, né? Então, eu tinha essa questão dessa imperfeição, assim, de querer tudo perfeito mesmo, né? Então, por conta disso, eu percebi que praticando o yoga, o autoconhecimento, me tornava um pouco mais leve, tinha menos cobrança e me importava um pouquinho menos com julgamentos, com o que as pessoas falavam, ou julgavam, obrigavam, né? Então, eu me sentia muito sentimental e buscando aquela perfeição que não existe em lugar nenhum, né? De ninguém. Então, comecei a viver um mundo um pouquinho mais real, assim, de entender que todo mundo tem seus defeitos, eu tenho muitos defeitos, e comecei a trabalhar um pouquinho eles, né? E percebi que isso ia me ajudando a desenvolver um pouquinho mais essa questão de autoconhecimento e saber lidar com esses problemas, enfrentar os problemas da melhor forma, ao invés de achar que é um problema meu, uma falha, uma impossibilidade de fazer as coisas, ou o medo de ser julgado, o medo de, enfim. Por esses motivos, assim, bem pessoais, tentei me autoaperfeiçoar para tentar ser um pouquinho melhor comigo, com os outros. E assim eu fui descobrindo, estudando meditação, trabalhando a mente mais hiperativa, mais ansiosa. E quando eu entrei nesse mundo assim, de autoconhecimento, eu queria ter mais contato e tentar trazer isso para outras pessoas também, né? Mesmo sabendo que cada um tem a sua realidade, então trabalhar as questões individuais de cada um, mas que cada um aprendesse a trabalhar isso também, as suas questões. Então, eu comecei os primeiros cursos, tanto que quando eu entrei para a fisioterapia,
foi com esse chamado, assim, poxa, que área que eu posso ir? Eu tô quase me formando, que área que eu posso ir para que eu continue trabalhando nesse caminho com as pessoas, que é o caminho do autoconhecimento, da libertação, da cura, enfim, da melhora física, melhora emocional, né? Melhora global da mente e do corpo. Dessa integração, né? Como a gente não é um ser desmembrado, né? Então, a gente é um ser integral. Então, com essa visão, que eu também tive muitos problemas de saúde, né? Então, foi uma área que me ajudou tanto a ampliar a mente, essas questões, quanto a parte da cura física, né? Dores articulares, várias alterações que aí, ao longo do meu aperfeiçoamento, tanto no yoga, na meditação e na fisioterapia, com estudos assim, a gente vai tentando buscar cada vez mais ferramentas que integrem mais ainda o corpo, né? Então, logo que eu concluí ali a fisioterapia, lá na faculdade, eu ainda lembro que eu tinha uns grupinhos, assim, de alunas da faculdade, tinha uma ansiedade, uma prova, uma coisa, vamos fazer um grupinho de meditação, de yoga para tentar se centrar, né? Então, sempre foi, assim, o meu suporte, né? Não é uma muleta, mas quando eu achava que era necessário, a gente praticava, a gente fazia, então era um suporte, né? Para tentar enfrentar melhor a sensação, né? De tudo que pode ter de aflições, de sentimentos, né? Que a gente não consegue controlar. Então, foi algo que sempre esteve presente em minha vida. E logo que eu me formei, mesmo com outros trabalhos dentro da fisioterapia, que eu trabalhei em diversas áreas, assim, eu sempre tinha a minha turminha de yoga, assim, né? E até brinco, até agora eu não sou mais instrutora de yoga, somente praticante, né? Quando eu tinha minhas turminhas, era sempre os mesmos aluninhos, assim. Sempre tinha outros, mas tinha a turminha fixa. Então, é uma coisa muito legal que quem entra e descobre esse mundo, assim, parece que, né? Claro, tem que ter a identificação, mas parece que não consegue se libertar dele, né? É uma ferramenta bem interessante para o nosso dia a dia. Ainda mais atualmente que tem muita ansiedade, né? Eu tive a oportunidade, né, no início que tu começou no teu espaço a ministrar e participar, foi muito... Para mim também tinha muito isso, essa questão de aquietar a mente e até ter uma prática, né? Hoje eu posso dizer que, né, procuro sempre estar praticando, mas com a quebra de rotina, às vezes a gente acaba deixando para lá, mas a gente vê uma diferença gigantesca quando, pelo menos para mim, assim, quando pratica e quando não pratica, ou quando sai dar uma corridinha de manhã, assim, fazer uma atividade física é bom, mas o yoga, ela é algo muito, muito salutar, né? Dá um vigor, assim, para começar o dia. Trabalha a fluidez do corpo todo, né? Você ia fazer um comentário? Não, eu ia perguntar o que é preciso para meditar. Olha, então é só a sua vontade. Por exemplo, é difícil para algumas pessoas conseguirem se concentrar. Na verdade, a gente tem a ideia de que meditação é não pensar em nada, né? Isso é o contrário. A gente precisa se deparar com todos os pensamentos e o que está na mente para enfrentar eles e deixar eles seguirem. Que logo com uma rotina, uma prática, né? A gente consegue ir se libertando desse pertencimento de ficar pensando, né? Ter a mente inquieta. Então, é com muita prática. Tem pessoas que já, por natureza, já conseguem assim, sentar e relaxar e expandir a consciência, né? E tem pessoas que é difícil mesmo, tem que trabalhar todas as questões, né? Existem vários tipos de meditação. Eu gosto mesmo, não que uma prática seja melhor que outra, todas ajudam. Eu sempre trabalhei nas minhas aulas não a meditação guiada, que é a mais conhecida, né? A mais famosa, que é a pessoa te conduzindo. Eu trabalhava com a meditação induzida. Você induz a pessoa com as respirações para ela ir se conectando e depois você deixa que a mente dela vai fluindo. É um pouquinho mais difícil se a gente for pensar que não tem alguém falando e você mentalizando,
Mas para mim era o que dava certo, então era o que eu ensinava as pessoas a fazerem, se conectarem com os seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, se você quer tentar meditar, você simplesmente pode acordar pela manhã e tentar se conectar ali, né? Fechar os olhos e ver o que você está sentindo. Tá muito ansioso, tentar respirar, tentar prestar atenção nisso e ver o que está fluindo ali. Se você passar 5 minutos e você ficar pensando, é isso aí, você está trabalhando, né? Não é bem a intenção ficar se fixando aos pensamentos, mas deixar eles fluírem, né? Logo você consegue com prática ir melhorando, né? O seu foco na meditação. Seria como fazer uma autoanálise. Assim. Parar um pouquinho e fazer uma autoanálise. Isso, o que tá passando por aqui? É como a gente tá ansioso, né? Por que eu tô ansioso? Para um pouco, pensa, por que eu tô ansioso, né? Mas não ficar analisando aquilo, deixar fluir, né? Era uma dúvida que eu tinha, assim, pra quem é ansioso, parar pra pensar é meio contra o tudo, mas né? não é isso aí, não. Isso aí é algo que falaram, né? A meditação é parar de pensar. Pelo contrário, é você observar o que está acontecendo, né? Logo, a tua mente não vai ter... você tendo essa prática no dia a dia, a tua mente não vai ter a necessidade de ficar ali, né? Pensando. Às vezes você está trabalhando e você está tranquilo, sem pensar o que eu vou comer, o que eu vou fazer, o que eu tenho que ir lá, tenho que trabalhar e tomar banho, né? Então, você está no presente, né? Você aprende a se conectar melhor com o presente, né? E não ficar passeando. Eu sou bem ansioso, assim. Eu sou bem, às vezes tem umas crises meio fortes. Mas inconscientemente eu faço isso. Tipo, de manhã eu acordo, às vezes eu fico 5, 10 minutos planejando o meu dia. Não sei se isso encaixaria em alguma forma de meditação. Mas eu organizo tudo que eu tenho que fazer. Tipo, minha rotina diária, nos primeiros 5 minutos do dia, eu já sei o que eu vou fazer no dia inteiro. Não sei se... Ótimo, isso já te ajuda. Você já se organiza que você sabe que é aquilo que você tem que fazer, né? Para inserir a meditação, aí você podia, pronto, organizei meu dia. Agora eu vou tentar centrar e ver o que está acontecendo, né? Não se fixar assim, por exemplo, hoje eu tenho que ir no trabalho, tenho que ir no mercado, não sei onde. Ok, você fez a sua lista, mas depois agora eu vou ter um momento para mim, o meu interno, para eu relaxar um pouquinho antes de eu começar meu dia, né? Tentar se aquietar um pouquinho, né? Mesmo que ainda tenha esses pensamentos no mercado, trabalho, não sei onde, né? Tentar, tá bom. É como se eles falam muito, os indianos, assim, né? Quando você medita, às vezes você não precisa nem dormir, porque a tua mente acalma tanto que você repõe as energias ali, né? Então, é um momento que você vai repor a energia e não gastar imaginando, né? Uma rotina, assim. Então, é legal esse trabalho de você fazer o teu planejamento e daí tá aqui, isso tudo eu tenho que fazer hoje. Mas tentar não ficar na meditação se cobrando, será que eu vou conseguir fazer? Que hora já tá dando na hora de eu ir? Então, tentar planejar o dia é maravilhoso, né? A rotina para inserir as práticas, assim, é fundamental para que dê certo, né? E também, se não der, a meditação não é algo que, como eu falei, uma muleta, né? Quando der, você faz, isso é maravilhoso e você vai conseguindo evoluir nela, né? Ela só traz benefícios, assim, né? Para o seu dia a dia. Independente da hora, não necessariamente pela manhã, né? Eu vou te chamar de Nana porque, enfim, pode chamar. Te conheci por esse nome, chamar Morgana parece tão muito sério. Então, Nana, você sempre foi assim, tranquila? Ou não, né, que sou você tranquila, tem uma... não. Mas, tipo, eu já te conheci assim, tranquila, muito na paz, de boa. E, né, você desenvolveu isso ou é por causa das práticas que tu Pode tranquila? ser que seja as práticas. Por dentro parece que eu sou muito ansiosa, sabe? Por isso que eu pratico, né? Que eu tento me centrar, porque senão a mente vai na frente do corpo, né? Mas que como a rotina é exaustiva, então a gente tem que ter aquele momento de recolhimento, senão surta, né? Então, assim, eu me acho ansiosa, por isso que eu pratico. Mas pode ser que talvez a gente, como eu tento viver cada momento, eu tento me fixar naquele momento que eu estou, né?
Então, isso talvez aparente que seja mais paciente, né? Mas por dentro, se você observar tudo que você tem que fazer, dá uma ansiedade, né? Então, a tua formação é em fisioterapia, né? E o que fez tu escolher essa profissão? Então, a princípio, foi essa questão de já, na adolescência, trabalhar com essas questões de trabalho, de movimento do corpo, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do esporte, do movimento. Então, eu fazia de tudo, dança, corrida, caminhada, karatê, tudo que tinha, assim, eu gostava de fazer, estar em movimento, né? Era algo que eu me sentia bem, além de estudos e tudo mais. Então, quando você é adolescente, né, você tem que tentar otimizar o tempo, né? Então, eu me identificava muito com essas questões de movimento do corpo. Quando eu conheci o yoga ali, eu pensei que área que eu posso ir, que eu trabalhe essa integração, né? Então, fui para fisioterapia. Era uma área que eu mais me identifiquei, assim, a princípio. Quando eu entrei na faculdade, então, aí eu percebi que era aquilo mesmo, né? Eu agradeci a Deus que me colocou no lugar certo. Então, não só me possibilitou de continuar naquela área de atuação, como expandir e ver que tem várias outras áreas que eu pude atuar, né? E realmente eu trabalhei em todas as áreas da fisioterapia até a minha especialização de agora, né? Nana, tem uma pergunta, como tu andou em todos os, né, em todos os ramos da tua profissão, existe aquela doença, deixa eu lembrar o nome, fibromialgia, que acho que é muscular, né? Pode falar, você que é mais especialista. Existe porque é uma dor muscular, não sei como funciona, uma doença crônica até, não sei. Isso. Como que tu, não sei se já tratou algum caso nesse sentido, que é algo bem, bem raro, né? Acho que é uma doença que, não sei como explanar isso, acho que tu vai falar melhor. O que acontece, existe a fibromialgia, ela é real e ela impossibilita muitas pessoas que têm a fibromialgia, e existe o diagnóstico, assim, não é verdadeiro. O que eu recebo, muitas pessoas, quando eu atendo, elas chegam assim, eu tenho fibromialgia. Aí a gente tenta investigar um pouquinho mais a fundo. Como que foi o teu diagnóstico, onde que dói, como é que dói. A maior parte das questões, assim, que eu percebo que as pessoas têm, são muitos traumas físicos, muitas desordens no corpo que causam várias compensações, e aquela pessoa fica com aquela tensão, aquela dor, o corpo vai se adaptando, e isso provoca no corpo dela com que ela tenha vários pontos de tensões no corpo. E, na verdade, não é bem uma fibromialgia que ela tem, né? Ela realmente tem uma descompensação que a gente ajusta o corpo e aí some, né? Reorganiza aquele sistema nervoso autônomo, aquelas tensões crônicas, aquelas dores. E quando é realmente a fibromialgia, a pessoa tem crises, né? Como se fosse ali um reumatismo, um ácido úrico. Quando a pessoa tem uma crise, então evidencia, né? Aquela tensão. Inflama no local, são picos, né? A pessoa não tem aquilo ativo sempre. Então, é como se fosse uma doença autoimune ali que vai de vez em quando você provoca alguma coisa, uma desordem no teu corpo que aquilo ativa. A imunidade está baixa, me estressei, aconteceu um trauma, alguma coisa, aquele problema vai se evidenciar no corpo, né? Então, a maior parte dos casos que eu atendo em consultório são diagnósticos feitos pela própria pessoa. Eu tenho dor em tudo, tenho fibromialgia. Ou assim, a pessoa fala para mim, nossa, eu fui em todos os profissionais, ninguém encontrou a causa da minha dor, então falaram que eu tenho fibromialgia. Mas realmente é. Então, quando a gente trabalha com a fibromialgia, a gente tem que levar em consideração todos os... É uma abordagem muito ampla que a gente usa dentro da fisioterapia da dor, do tratamento da dor, né? Então, a gente tem que fazer uma análise muito individual naquela pessoa para realmente dar o diagnóstico de fibromialgia, né?
O médico acertar esse diagnóstico de fibromialgia, é isso mesmo que tem. Todas as escalas ali de dor, né? Os estudos de dor levam que realmente essa pessoa tem essa impossibilidade mesmo. Esse é o diagnóstico dela. E não é simplesmente essa desordem, né? Que é o mais comum. Então, por isso que eu brinco, a gente alinhou o corpo, pronto, acabou a fibromialgia. Na verdade, não era fibromialgia, né? E no caso de pessoas que têm constatado essa doença, eu conheço algumas pessoas que até têm a prática, tipo, viciante pela atividade física, né? Parece que, não sei, busca tentar, né, compensar de alguma forma, já que tá ali uma dor, enfim, então agora eu vou fazer uma atividade que também se recompensa com outros benefícios das atividades físicas. Isso tem algum problema? É assim mesmo? Ou não, que pensa? Mesmo que a pessoa tenha um diagnóstico, independente de qual seja, a pessoa ela é um indivíduo, né? Se você tem a fibro, eu tenho a fibro, eu vou ter um sintoma e você outro. Então, para mim, a caminhada me alivia a fibromialgia, para você piora. Então, a gente não existe um padrão de tratamento ideal, né? Tem que ser muito individual. Então, a gente tem no tratamento conservador, fazer com que a pessoa não tenha as crises de dores, os gatilhos de dores, né? Trabalhar também questões emocionais, né? Fibromialgia hoje em dia está muito relacionado com problemas emocionais. É um principal ponto de gatilho, né? E aí tentar resolver todas as questões, seja mente, seja corpo, liberar os bloqueios. Mesmo que tenha fibromialgia, a gente consegue liberar várias estruturas do corpo, né? Para que se tem uma outra crise, seja menor, ou também espaçar as crises, ou não ter mais crises. Então, a gente consegue, com vários tratamentos alternativos, resolver essas situações, né? Então, às vezes, na minha área é mais no manual, né? É uma área mais alternativa, existem vários suplementos naturais que também podem trabalhar essas questões de dores, e também a parte do exercício físico, né? Depende de pessoa para pessoa, cada um vai ter um benefício de uma coisa e outra, né? É legal tu explanar esse contexto, porque realmente é uma coisa que, né, as pessoas não sabem como lidar, né? Até mesmo quem está aí... eu não sabia disso, que existem outros contextos que pode parecer fibromialgia, mas não é, né? É interessante falar sobre isso. Existem vários tratamentos assim da fisioterapia que usa ou a bolsa de água quente ou gelo, né? Para que caso é utilizado cada um deles? Tem algum específico para uma dor, outro para outra? Tem. Então, o gelo e o calor a gente usa especificamente para tratar um sintoma, né? Então, pensamos assim que ele não vai resolver a causa do problema, mas ele é um alívio assim imediato para algum sintoma que o corpo tem. Quando a gente usa questões de gelo, a gente pensa num quadro mais assim traumático, né? Você foi lá, jogou futebol, virou o pé, machucou o joelho, né? Quando a gente pensa no edema, no calor ali, a gente vai lá, põe o gelo, parece que dá uma aliviada, né? Contrai um pouquinho e relaxa aquela vascularização exacerbada ali. Então, a questão assim, do gelo, você pode pensar assim, hoje em dia tem jogador de futebol que entra na banheira de gelo, né? Porque tá com o corpo, trabalhou demais os músculos para evitar lesões, né? Melhorar todas as questões internas, assim, isso ajuda bastante pensando em algo assim de imediato, né? As questões assim do calor, a gente pensa para a nutrição ali do tecido, para fazer o contrário do gelo, né? Então, fazer vascularizar. Por exemplo, você tem uma dor muscular, tá com tensão, assim, então colocar um calorzinho ali vai te trazer um bem-estar, um benefício, né? Momentâneo ali, vai relaxar. Você tem uma osteoporose, tem várias tradições da linha indiana ali, por exemplo, que eles te orientam, entra lá numa sauna, na cabeça de fora, aquece o corpo, eleva várias temperaturas, uns 5 minutinhos, e daí sai, como vai nutrir os teus tecidos, né? Então, isso pensando em algum tratamento mais para um sintoma ali, né?
Se a gente for pensar, tratar a causa, o gelo e o calor, eles não vão tratar a causa do problema. Você fez o entorse, você colocou o gelo, ajudou para não inchar demais, né? Não ficar inflamando tanto. Mas você tem que ir lá e pôr a mão e resolver o problema, né? Então, é só um auxílio de imediato, assim, né? Pensando nesse sentido. Tá? Eu acompanho bastante futebol, né? Às vezes o jogador leva uma pancada, a primeira coisa que faz quando sai do campo é colocar um gelinho, né? Isso aí. Não sei se tem a ver, mas eu acho que quando você bate, a concentração de sangue vai tudo aquele lado. O gelo, ele ajuda a não inchar, não é isso? Exatamente. Então, você teve o impacto ali no local, o teu sangue vai tudo ali, pensa, vamos inflamar para não lesionar mais, vamos tentar nutrir esse tecido, né, que foi machucado. E daí, pelo contrário, faz o edema ali, né? Então, o corpo tenta se defender, se proteger, mas na verdade está inflamando, né? Que o corpo é inteligente, ele quer tentar salvar o que aconteceu ali, né? Então, a gente usa um gelinho e pensa, não, espera aí, tá tudo certo, vamos resolver, pode ficar tranquilo, né? Tipo assim. Então não tava tão errado. Não. E quando a gente batia a cabeça, assim, também, faz um caroço, um gelinho, né? Isso. E a faca, é comprovada a eficácia do fio da faca? Já viu falar nisso? Olha, simpatia. Isso daí eu não entendo muito, mas se falam os antigos, não, passa o facão ali, dá 2 passadinhas, assim, já não cresce o galo. É isso aí. Mal não faz, né? Funciona igual o gelo. Nem funciona, a gente começa a falar besteira aqui, o pessoal. Depende, vai encostar o facão com ele quente ou gelado, né? Né? Mas já viu, Guga? Nunca passaram a faca assim, não machucar teu? Não, mas eu já vi comentários disso, mas não, nunca. Nossa, na minha família a gente sempre fez isso. Tudo gaúcho, tudo com facão na Inclusive, cintura, eu faço isso nas crianças pra não Pois subir o galo. Viu? Tá resolvendo, né? Espero não tiver nenhum caroço até hoje. Bom, desculpa a minha ignorância, não sei se tem ligação com esse assunto que tu comentou agora sobre usar, né, o calor e o frio para tratar algumas coisas, mas sobre a liberação miofacial, tem algum benefício? Como é que é? Também é usado para tratar alguma coisa ou é uma prática, tipo, sei lá, quase como um pré-alongamento, um alongamento, não sei? Não, então miofacial a gente pensa na fáscia do músculo, que é a fáscia que reveste o músculo, né? Por muitos anos da minha vida eu trabalhei com liberação miofacial, que é somente a fáscia do músculo. A fáscia é aquela película branquinha que envelopa as estruturas do nosso corpo. As fáscias, elas têm todas as estruturas do nosso corpo. Do osso para articulação, para o músculo, para a víscera. Então, tudo que tem no corpo é revestido por uma película, né? Um envelope, uma face. Agora, na minha área de osteopatia, eu trabalho todas as faces do corpo. Ou seja, o meu toque é mais sutil a nível facial. Então, a minha mão conduz aonde tem a tensão e eu libero todas as tensões faciais de todas as estruturas do corpo. Quando que eu penso em liberação miofacial? Pensando só no músculo, que é bem comum hoje em dia, né? Bem famoso trabalhar essas questões. Por exemplo, você teve ali atletas que querem trabalhar a definição muscular, que aí você trabalha mais esse nível e é um pouquinho mais profundo do que facial, né? Como que eu posso dizer? Conectivo. O meu trabalho é um trabalho conectivo com todas as faces, né? O trabalho miofacial é só a face do músculo. Então, ali tem várias ferramentas, como ventosa, mioblaster, né? Que trabalha todas as partes de músculos, tanto para definição, quanto para dores musculares, né? N fatores, assim, que você pode trabalhar com a liberação miofacial. Eu não uso mais tanto, porque geralmente os pacientes que eu atendo, eles têm problemas já que estão mais profundos, né? Não só no músculo. Mas também tem aquelas pessoas que às vezes vêm pra gente mais recente, se machucou, já vai lá, que tá mais a nível muscular ali, né? Que eu consigo trabalhar mais o músculo do que precisar ir mais profundo para articulação e tudo mais. Bem, para mim, pelo menos, quando a gente fala de fisioterapia, né, de ir até um fisioterapeuta, é porque tá ali uma dor incomodando, né? E a gente vê as nossas práticas diárias, né? Hoje em dia, tá no escritório, tá na frente do computador, né? Trabalha ali com muitos cliques, ou tá no celular, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, então a postura de ficar olhando, né, correndo o feed ali no
no Instagram com a cabeça baixa. Enfim, todas as práticas hoje, né, usando smartphone, a nossa prática, nossa rotina diária hoje em dia faz com que as pessoas não cuidem da sua postura, né, como deveria. Como que tu vê isso hoje, assim, isso causa alguns problemas? Quais são as tuas recomendações para as pessoas ter mais atenção sobre isso, sobre postura, sobre essas questões? Então, a nossa espécie humana, ela foi feita para ter um movimento, né? E esses trabalhos que a gente precisa ter do dia a dia, ele é um padrão, né? O nosso corpo, ele se forma num padrão postural, do estímulo que a gente mais fica durante o dia. Então, por exemplo, se eu tenho um padrão postural mais inativo, que eu fico mais curvadinho, a tua coluna ao longo do tempo vai se desenvolvendo naquele padrão de retração, de persifose, né? É o teu trabalho do dia a dia. Isso futuramente pode trazer compensações, né? E são essas compensações de cargas que causam as dores, as tensões, as disfunções, né? Não necessariamente você ficar numa postura inadequada, mas você ter esse padrão diário de postura inadequada. Aí, com certeza, sem compensações, você vai ter uma alteração nisso, né? Por exemplo, se a gente é mais inativo, não tem muitos hábitos, assim, de fazer um exercício, um alongamento, de mudar de posições, isso também, aos poucos, vai trazendo mais hipomobilidade nas nossas articulações, né? Ter um padrão, assim, de sempre fazer o mesmo movimento vai tendenciar o corpo machucar mais rápido aquela estrutura, né? O corpo se adapta tanto numa postura que o outro lado começa a sentir que não tá igual a distribuição. Então, o nosso corpo, ele tem que trabalhar em equilíbrio, né? Tanto interno quanto externo, sem adaptações. É um trabalho que eu não tenho que fazer, eu tenho que ficar o dia inteiro aqui no mouse e no computador. O que eu posso melhorar a tua rotina? O que você pode fazer no intervalinho? O que você pode fazer em casa, na academia, um exercício para você tentar ser mais ativo, né? O que você pode mudar para ser melhor do que ficar só naquele padrão ali. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar com que você já saiba que você vai ter um problema ali no punho, no ombro, no pescoço, na coluna, por ficar sempre naquele movimento, né? Então, tentar pensar pelo método preventivo. Comecei agora a trabalhar no escritório, mas eu vou ser ativo, eu me alimento bem, me hidrato, né? Então, a chance de você trabalhar com um trabalho, assim, que pode te trazer uma lesão, mas você trabalhar com esses métodos preventivos é muito mais alto de você não ter dores do que você ter dores, né? Então, é óbvio que se você não cuidar, assim, na postura, o teu corpo vai se cronificar que aquela postura é ideal, né? E, na verdade, com a idade, com o tempo, com a hipomobilidade, assim, falta de movimento, você vai sentindo desconfortável, né? E todo o corpo vai se compensar. Eu trabalho faz 14 anos no computador, praticamente, projetando. E faz, acho que meio da pandemia, acho que eu joguei bola. Faz uns 2 anos que não jogo futebol. E depois disso, as dores no corpo começam a aumentar. A falta de exercício ali, eu acordo um idoso de 78 anos. E conforme o dia vai movimentando, vai melhorando. E eu tenho bastante dores, assim, tipo, ele amortece os 2 dedos aqui, às vezes dói o cotovelo e o pulso. Mas eu tenho que voltar a fazer exercício aí, tá nos planos desse ano ainda, né? Pensar em algo também de trabalho articular, né, para liberar. Na verdade, eu tinha planejado fazer outros trabalhos fora do computador, só que a demanda é grande, então eu não consigo, às vezes, ter um dia de folga, assim, para poder... É até uma falha, né, porque a gente precisa, né, cuidar do corpo, né, e vai cobrando, né. É uma coisa que eu queria perguntar, assim, tipo, a gente, quando é pequeno, né, a gente faz bastante coisa, assim, você consegue colocar a mão e pegar a outra em cima, assim, né. E com o tempo você vai atrofiando isso aí, não? Você fica com a mão lá na cintura e outra lá E trabalhando isso mesmo com idade, você consegue ter esses movimentos novamente, se você começar a se exercitar? Tem várias estruturas corporais anatômicas, né? Então, não necessariamente para ser saudável articularmente, você precise conseguir isso, né?
Então, tem que levar em consideração, tá saudável tua articulação, teus músculos estão bem nutridos, né? Você mesmo fazendo, assim, uma prática de exercício ainda, mesmo assim, não consegue isso, né? Por exemplo, você pequeno tem bastante flexibilidade, depois você já fica um pouquinho mais rígido. Mas isso é realmente por uma dificuldade articular, né? Ou se é da tua estrutura que realmente você pode treinar várias coisas e nunca vai conseguir fazer isso. Você pode melhorar, né? E às vezes até conseguir. Então, levar em consideração se é alguma disfunção no teu corpo ou se é da tua estrutura, né? Mas eu digo assim em relação até... tem gente que, tipo, tá vendo o treinamento ali. Eu acho que é o Xavier, ele é um cara que é daqui do estado, ele mora lá em Balneário. Ele faz, como que é? Fisiculturismo. E ele mesmo assim, ele consegue, tipo, ele falou, tá mostrando lá, uma guria erguia a perna aqui, daí com o tempo vai conseguindo aumentar mais. Acho que a gente consegue, mesmo depois de velho, assim, a fazer exercício e conseguir recuperar um movimento. Com certeza, consegue aumentar a flexibilidade que tinha. Mas é uma questão de treino, né? Todo dia você faz um pouquinho, sem ir além, né, das tuas capacidades. Então, indo de pouco a pouco, o corpo vai cedendo, né? Eu achei que depois que atrofiasse já era. Não. tem por aí. Bom, tu é especializada em osteopatia, né? Isso. O que um profissional osteopata precisa desenvolver com habilidade para saber ler, assim, o corpo humano, né? Porque os meninos já consultaram contigo e falaram, assim, que tu tem essa habilidade de olhar para a pessoa e já fazer um mapeamento, assim, né? Sim. Então, a gente tenta combinar várias técnicas de avaliações e realmente perceber no corpo da pessoa. A osteopatia, ela é muito manual, né? Então, você tem que desenvolver a percepção da tua mão, dos dedos ali. Olhando uma pessoa em pé, avaliando, fazendo uma avaliação assim, a gente consegue identificar algumas coisas estruturais, né? De posição, de tendência, de ombro mais elevado, pelve, coluna. A gente consegue observar como é que tá o corpo, como é que o corpo se mostra, onde que ele tá abraçando, onde que ele tá tentando proteger, onde é que ele tá adaptado, né? Quando a gente toca essas estruturas, a gente consegue perceber o tecido aonde que ele tá puxando. Geralmente, aonde começa a tensão, a primeira evidência, por exemplo, da origem da dor, o corpo leva para aquela origem. Não é nada assim, não é bruxaria, é físico, né? É uma questão assim física. O corpo mostra onde que está a primeira tensão. Então, é através disso, da palpação e desenvolvimento de habilidades manuais, que a gente consegue ir libertando esses tecidos das tensões. Aí, geralmente, quando a gente libera essas tensões e vai equilibrando todos os caminhos de tensões, a gente consegue fazer explicar para a pessoa por onde que tudo começou. Ali, começou aqui, porque você machucou o pé faz quanto tempo? Daí a pessoa, foi quando era criança. Daí a gente vai palpando, aqui também tem alguma tensão, já fez alguma coisa? Caí sentado, né? Então a gente vai palpando e a pessoa vai contando, né? Onde a gente mostra que o corpo mostra que tem as alterações, né? Então a gente consegue equilibrar aquele todo para que o corpo fique mais organizado possível na sua linha, para tudo funcionar mais organizado, né? Sem adaptações, que adaptações geram dores, tensões, né? Então, é mais assim. Tem muito estudo, né? É uma área, assim, que precisa se dedicar bastante para compreender, para saber como avaliar e para que tenha a informação correta para liberar as tensões do corpo, né? E, geralmente, isso já é evidente na primeira sessão, né? Então, por isso que não tem como você falar assim, quantas sessões eu vou ter para melhorar a minha dor? Não sei. Eu vou dar os estímulos para o seu corpo se liberar das tensões e como ele responder, eu sei se você está de alta ou você precisa retornar, né? Então, é mais ou menos assim. A gente tenta encaminhar tudo, equilibrar tudo para daí ver como a pessoa, o corpo responde, né? E o uso de agulhas nesse ponto, assim, eu confesso que, né, que eu tenho pavor de agulha, acho que desde criança eu sempre tive pavor de agulha, mas eu lembro que eu, né, infelizmente tive
a fatalidade de sofrer um acidente ali no período da graduação e tive problemas na minha perna e fui me tratar contigo, né? E eu lembro que, enfim, você veio com aqueles tratamentos de ventosa ali, né, que tu explicou anteriormente, mas tu precisou colocar agulhas, né? Porque, enfim, eu torci a perna ali e acabei comprometendo o ciático, o nervo ciático ali. E eu tenho pavor de agulhas, mas eu lembro que, enfim, eu tinha que ter fazer uma foto, né, para depois eu conseguir justificar, né, a questão das minhas faltas e também a questão de diagnosticar lá para a universidade o problema que eu tive. E acabou que você me encheu de agulha. E eu lembro que, cara, mas não são agulhas que entram. Cara, poderia falar um pouquinho sobre isso, assim, tipo, o tanto que entra aquelas agulhas. Ele ficou impressionado. E o número, porque assim, depois ela me mostrou a foto, eu precisei, né, que ela registrasse a perna com todas aquelas agulhas. Eu fiquei apavorado com aquilo. Mas enfim. Você não desmaiou que tava deitado, né? E são agulhas. Pode falar da questão técnica, o tamanho das agulhas, o quanto que tu coloca, porque é um assunto assim que às vezes as pessoas, não sei se são todas as profissionais que usam dessa técnica, você usa muito bem, porque realmente colocar uma agulha daquele tamanho e eu realmente não tenho pavor. Sem muita dor, né? É algo muito impressionante, mas poderia falar um pouquinho sobre o uso, por que tu usa as agulhas e por que até que tamanhos são usados, utilizados e que pontos são colocados, enfim, só para dar esse relato aqui, acho que é legal, né? Então, as agulhinhas... Pode terminar. Agulhinhas? As agulhinhas. Modéstia. Então, eu utilizo mesmo, assim, tento respeitar a pessoa que ela não gosta. E quando realmente ela não permite, eu não insisto, né? Quando eu vejo que realmente é muito necessário, eu tento fazer com que a pessoa se acalme e permita, né? Tem gente que não permite que use agulhas. E às vezes também não é necessário usar agulhas, né? Então, às vezes, para a gente mudar alguma questão, né, de circulação, de tensão muscular, tudo depende, assim, a profundidade depende muito da estrutura corporal, né? Tem mais músculo, menos músculos, até onde que eu quero chegar com a agulhinha, qual tecido eu quero estimular, né? Então, a profundidade, a perfuração depende do tecido que eu quero chegar, né? E essa técnica, assim, é muito... particular, né? Então, você acaba... Chega uma hora na profissão que você mesmo inventa as suas técnicas e enfim, para liberar o tecido ali, né? Então, tem várias técnicas que a gente faz com agulha. Hoje em dia, como o meu trabalho é mais manual, não uso mais tanta ferramenta, às vezes ainda eu percebo, nossa, aqui precisaria usar uma agulhinha, né? Para liberar bem esse tecido quando tem muita contração. Eu ainda uso elas. Então, tudo depende do que é o caso, da tensão, né? O trajeto que eu quero liberar, se a agulha vai trazer bastante eficácia. E eu sou bem a favor de querer usar, assim, para melhorar mais rápido, né? Ficou impressionado com o tanto que a agulha entrou. Mas ela entra quantos milímetros, assim? Ou depende do tecido que você... Depende do tecido. Então, eu uso uma agulha de 25 por 30, mais ou menos assim, né? Aí, geralmente, depende do tecido, né? Vai um pouquinho mais profundo, tem umas local do corpo que não precisa ser tão profundo, né? Até eu perceber que eu atinjo a estrutura que eu preciso, né? O glúteo vai um pouquinho mais, o quadril, né? A coxa, a perna, sempre vai um pouquinho mais do que, por exemplo, o braço, a coluna. E qual é a espessura dessas agulhas? Elas são bem minúsculas, né? Pra gente não sentir. Bem fininha, é 25 por 30. 0,25 milímetros. Nossa. Mas realmente, assim, depois que você passa pelo procedimento, realmente é algo assim que caramba, parece que coloca tudo no lugar. Você sai de lá com a postura retinha, perfeita. Sim. Me surgiu uma ideia aqui, vamos fazer um vídeo para nosso TikTok e você fazendo uma consulta com agulhas. Nossa. Não, sério, daí. Mas assim, não, eu confio, por isso que eu deixei, né? Porque eu confio muito no trabalho da Nana, porque ela tem essa leveza, né? E também estudou muito, né? Ela não simplesmente acordou, eu vou colocar agulha nos meus pacientes. Não, né? Vou aplicar ozônio no Dé lá. Foi lá. Tem todo um estudo, né? Tem todo um preparo. Onde foi, assim, não pode falar assim aleatoriamente. Colocar o ozônio do Dé, não é assim que funciona, cara. Foi na mão.
Ia deixar disso, né? Mas o Guga tá impressionado com algo. Diga, ainda ficou um trauma, né? Mas resolveu, ajudou bastante. Então Tá foi por uma boa causa. A gente falando de osteopatia, óbvio, eu consigo falar certo agora. Você faz pediátrica, né? Isso. E o que difere atender um adulto de uma criança? É bem diferente. Então, na osteopatia pediátrica, eu consigo intervir nas disfunções do adulto, por exemplo. Um adulto que tem uma alteração postural, uma alteração de mandíbula, mordida cruzada, escoliose, eu consigo auxiliar ele, né? Por exemplo, liberar as estruturas, mas aí talvez essa pessoa precise usar um aparelho ortopédico funcional, precise fazer um RPG, uns exercícios para tentar alinhar aquela postura, fazer umas palmilhas, né? Pensando a nível estrutural, né? Agora, uma criança, quando eu recebo ela bebezinha, quanto mais bebezinho, melhor, que a gente já consegue libertar as primeiras disfunções, geralmente do parto, os torcicolos. Então, a gente já consegue liberar aquele torcicolo, que é um causador de assimetria, né? Assimetria facial, assimetria de crânio, que é onde passa todos os nervos principais do nosso corpo, que mandam respostas, né? Várias alterações estruturais. Então, eu consigo fazer com que esse bebê não tenha uma mordida cruzada, não desenvolva desvios posturais, vários problemas, como cólica, refluxo, asma, enfim, vários problemas, alterações de pé, de pisada, de joelho, estrutural. Então, eu consigo melhorar o corpo dessa criança para que ela tenha menos chances, né, de ter uma alteração como trabalhar no adulto essas alterações, né? Então, adulto, geralmente, eu já recebo com o problema estrutural fixado. A criança, eu consigo prevenir que ela tenha todos esses problemas, né? Então, tem criança que a gente alinha, precisa de um acompanhamento conforme o crescimento, né? Que criança cai, se bate, tem quedas. Então, se a gente fosse pensar, toda queda teria que fazer uma manipulação osteopática para alinhar, né? Que toda queda você vai desalinhar alguma estrutura do corpo e vai descompensar, né? Mas não é assim que acontece, né? Então, a gente vai vivendo com aquela alteração. Virei o pé, não fiz nada, vou continuar a vida, né? Caí sentado, caí de cabeça, bati a cabeça, não fiz nada. Então, todas as estruturas se adaptaram, mesmo que leve, estão adaptadas. Então, a criança, a gente tem essa possibilidade de liberar esses traumas dela para que ela desenvolva mais equilibrado possível, né? Nas suas funções. Então, o adulto, a gente trata as dores, mas quando ele já está fixado, a gente tem que usar de várias ferramentas para tentar deixar ele mais equilibradinho, né? Legal, então é indicado que se leve, então, o bebê quando... Isso, com certeza. Para evitar, né? Exatamente. Então, praticamente está remediando os traumas de uma infância, de uma juventude inteira no adulto. Por isso que é mais complicado, né? Com certeza. E existe muita procura, assim, no teu trabalho? Porque, sinceramente, eu não sei se as pessoas têm conhecimento disso, que Sim. Né, fazer essa consulta você previne, né, essa questão. Eu tenho bastante pacientes pediátricos, né? Então, geralmente mais bebezinhos. E aí sempre tem criança, adolescente. Então, a gente sempre atende assim meio a meio, sabe? Tanto criança quanto adulto, qualquer idade, né? Gestante, idosos. Independente da condição, assim, da idade, sempre tem o que tratar, né? Osteopaticamente falando, né? Sempre encontra tensões. Eu acho que existe acho que até falta de conhecimento das pessoas, mas assim, geralmente as pessoas procuram um especialista, um médico, né? Quando, tipo, a coisa já tá complicada, né? Não se previne, né? Não faz um exame, uma consulta de rotina. Acho que até um costume do Brasil, não sei se em outros países tem essa questão também financeira, talvez, né? A pessoa só procura quando tá ali com um problema. Mas eu tenho aqui um outro assunto que talvez, não sei se tu já tratou, pode abordar a questão do bruxismo. Tem a ver a fisioterapia com o bruxismo? Sim, muito. Esse foi uma das minhas primeiras especializações.
Então, a gente tem que levar em várias considerações o bruxismo, né? Ele pode ter várias causas, seja oclusão, seja desvio, seja vermes, por exemplo. Então, várias tensões que alterem ali essa área que te leve a tensionar. Uma das principais causas são as emocionais, né? Por que você tá toda noite se você não tem nenhum problema articular, nenhuma alteração nessa área de crânio, pescoço, né? Por que você tá rangendo os dentes, principalmente quando você dorme, né? Então, às vezes é uma pessoa mais ansiosa, mais nervosa, preocupada, que a mente vai continuar trabalhando e aquilo ali aquela estrutura vai ficar se movimentando, né? Então, sim, a gente trata muito essas questões. Geralmente, quando é uma questão emocional, eu peço para que a pessoa faça um acompanhamento também para tratar essas questões, assim, mais emocionais. E aí, a parte de liberar as tensões da mandíbula, da maxila, de todo o pescoço, né? Faz com que a pessoa vai relaxando um pouquinho mais as estruturas, né? E tenha menos dores, né? Até resolver o problema da situação da causa, né? Então, tem várias coisas que a gente faz dentro do tratamento conservador, né? Eu sinto, assim, que às vezes antes de pegar no sono, eu já tô apertando. Mas serrante também? Não, só aperto. Mais apertamento, oclusão. Eu tenho aquela linha bem formada aqui na bochecha. Isso é mais fácil de tratar do que o próprio bruxismo, assim, a nível conservador, né? Que a gente libera essa tensão, geralmente você tem essa informação no cérebro que você precisa lutar, né? Fugir. Então, na verdade, você precisava estar relaxando, né? Então, a gente consegue liberar as estruturas para que você não tensione tanto. E até mesmo fazer uma meditação, algo antes de dormir que te relaxe um pouco, né? As tensões do dia a dia, assim. Tem vários tratamentos para auxiliar. Eu acho que deu bom, né? Deu deu quase uma hora só de perguntas. Ficou bem legal. Bem fluido. Eu falei que a Morgana fala bem e fala bastante. Oh, meu Deus, eu nem sei nem o que eu falei. Mas tá tudo certo. Alguma coisa vai dar boa. Não, mas Olha, se não sabe o que falou, conseguiu enrolar bem, porque... Não, da minha área eu sei. Não sei como é que ficou ali. Não, ficou bem bom, sim. É um assunto que, igual você falou, né? Tipo, se a gente prevenisse desde pequeno, evitaria muito trauma adulto, né? Com certeza. Fazer cada vez que tem que cai, né? Só que não deu nada, continua andando, tá bom, né? Criança... É assim a vida. Colocou um gelinho ali, tá bom. Passou a faca ali, já também tá tudo certo. Tem tratamento para varizes? Tem. Então, as varizes a gente tem que ver qual que é a congestão, né? Se é um problema de circulação geral, se é alguma congestão pélvica, por exemplo, o útero, bexiga, intestino, o rim que tá com desequilíbrio e tá alterando a tua vascularização da pelve. Tentar organizar o corpo, né? Identificar o que é a causa, né? Que aí depois que elas estão instaladas ali, a gente não consegue fazer uma reversão delas, né? Talvez você tenha que fazer um procedimento mais invasivo, né? Mas a gente consegue descobrir a causa e evitar com que piore, né? Liberando essa congestão, fazendo fluir a circulação, melhorar a circulação e aí também indicar práticas, né? De exercícios, circular, né? Ali. Mas primeiro liberar a congestão, né? Sim. Que aí nunca vai agravar, né? A gente falava sobre a questão de boas práticas, né? Uma das boas práticas também é se alimentar bem, né? A alimentação, ela também pode auxiliar ou interfere no nosso num tratamento. Você indica, assim, que as pessoas... Por exemplo, eu sei que tu conhece muito de chás, né? Às vezes até, como tu disse, né? Que às vezes uma situação que o corpo está falando é uma questão emocional, não sei. Tem toda uma relação, né? Como que tu faz para trabalhar sobre isso, assim, indicar ou falar sobre isso, sobre alimentação, chás e coisas? Então, assim, a gente é o que a gente come, né? Se nutre. Então, o nutriente que a gente tem dentro das nossas células é da alimentação, né? Principalmente. Então, se eu não me hidrato adequadamente, eu vou ter uma artrose mais precoce, né? Uma alteração intestinal, enfim, vários fatores, né? Além de uma desidratação. Se eu não como adequadamente,
eu não vou estar dando o suporte necessário para as minhas células funcionarem adequadamente, eu posso ter uma anemia, uma deficiência de vitamina, de mineral, e consequentemente aquela energia que o meu corpo teria da alimentação para ser suprida, eu vou pegar de outros combustíveis, né? Então, vou acabar danificando mais meu músculo, vai gastar mais energia para tentar fazer o papel de alguém que teria que estar fazendo, né? Essa questão de absorção também é interessante a gente olhar. Então, observar todas as deficiências, se eu estou me alimentando adequadamente, né? Isso é importantíssimo para o bom funcionamento do corpo, para ele ser vital, né? Atendo muitas pessoas que às vezes chegam com algum problema, assim, de dor lombar, por exemplo, mas a gente vai investigar e vai tocar naquele intestino, e quando vê uma pessoa constipada ou que tem uma alteração intestinal importante, assim, uma diarreia, enfim, alguma alteração que a gente sabe que poderia ser resolvido com uma alimentação mais saudável e dar uma investigada em questões alimentares, intolerâncias, e resolver aquele intestino. E quando você vê, você percebe que aquela dor lombar que você tinha era por conta dessa alteração ali intestinal, né? Então, eu trabalho sempre muito com esse todo, né? Então, a gente avalia o que a pessoa está se nutrindo, dependendo do que ela relata que tem de tensão, de alteração, de dor, onde dói, qual que é o caminho da inervação dali, o que passa ali, o que tem ali, o que chega ali, né? Para a gente tentar observar, além da disfunção física, de um trauma, uma coisa, como é que tá a nutrição desse tecido, como é que tá esse meu estômago, meu fígado, minha vesícula, tudo tá processando bem, né? Tudo tá trabalhando bem conforme aquilo que eu alimento o meu corpo, né? Então, às vezes, a gente mesmo causa uma disfunção no nosso corpo por má alimentação, má nutrição, né? Acontece muito. Então, a gente acabou perguntando bastante coisa da tua profissão, né? Agora a gente quer saber da Morgana, né? Quando não tá exercendo a função ali, que seria seus hobbies, seus sonhos? Então, até brinco, ainda não descobri bem meus hobbies, meus sonhos. Parece que a gente tem, como eu sou uma pessoa que sempre gostei de estudar, parece que meus hobbies é estudar. Quando eu tenho tempo, assim, eu tento criar minha rotina de estudos diários. Quando tem tempo, o meu hobby é estudar, né? Tirando o tempo que a gente tá com a família, né? Eu gosto muito de estar com a minha filha, com o meu marido, com a minha família, né? Pais, avós, enfim. Tentar ficar junto, conectar. Então, meus hobbies, a princípio, é o meu tempo livre, né? Fazer coisas diferentes, independente do que seja ali. Tá junto, assim, né? Isso é o que eu gosto de fazer. E, a princípio, sonhos, eu sempre falo, assim, nas orações, eu penso que Deus me deixe fazer os meus planos, que eu ainda não sei bem o que eu preciso fazer, mas os sonhos é alcançar os planos que eu tenho para minha vida. Não tem exatamente algum um traço, assim, a gente sabe que a gente quer ir evoluindo, né? Ou bem onde a gente vai chegar, mas não tem exatamente um sonho, assim, né? Tentar realmente viver o presente todos os dias ali. Que a vida ela é tão, como posso dizer assim, é tão rotativa assim que às vezes você planeja uma coisa, principalmente no final do ano, você faz um planejamento pro teu ano e chegou no final do outro ano você já tá fazendo totalmente outra coisa, né? Exatamente. Então vai vivendo, né? Que legal. Mais ou menos isso para todo mundo, né? A gente pensa, planeja uma coisa, vai acontecendo, os sonhos vão mudando, né? Aí a gente também se frustra, né? Ai, não consegui atingir meu sonho, ou cheguei, e agora? Né? Sempre. E a gente também tem aqui um quadro que é uma indicação que um entrevistado dá sobre alguma série, um filme, até um documentário, alguma coisa interessante, assim, que possa agregar na vida de quem está nos acompanhando. Com certeza. O que eu indicaria, assim, vou falar a verdade, eu não assisto filme só de vez em quando. Sempre tem os filmes, coisas que marcam a gente, né? Mas se fosse fazer uma indicação mesmo, faz um tempo já que eu estudo Vedanta, que é uma prática, um caminho de autoconhecimento, né? Então, dentro da minha área, assim, talvez seria um caminho para quem quer iniciar esse trajeto de autoconhecimento, né?
de tentar se perceber, trabalhar as suas próprias questões, né? Observar que a gente precisa desse trabalho interno, né? Que não é somente viver o dia a dia, as tensões e acumular coisa, né? Então, acho muito bacana. Eu estudo com o professor Jonas Mazetti, então ele é muito legal. Eu recomendo para todo mundo, assim. Às vezes eu até penso, meu Deus, essa pessoa tinha que estudar Vedanta, né? Acho que é um caminho muito legal, assim, que poderia fazer. São cursos, eu estudo toda terça-feira de manhã, a gente tem turmas, né? São grupos, cada grupo com alguma intenção ali de estudo. E aí o professor aborda várias questões dentro da linha do Vedanta ali, dos conhecimentos indianos e outras áreas, assim, de conhecimento, né? Várias questões para a gente ir se autotrabalhando, né? Se conhecendo melhor. É bem interessante, assim. Vale a pena. Acho que essa seria a minha indicação. Estudar Vedanta com o professor Jonas. Tem algum livro sobre esse assunto que possa indicar também? Olha, livro exatamente não. Livros, assim, eu até pensei, que livro eu posso indicar? É um tempo que eu tô só nas minhas abordagens de estudo, então às vezes não é tão interessante, assim, para as pessoas, né? Então é mais videoaulas, né? É mais uma questão de você estar ouvindo e se você quiser você interage ou não, né? É um grupo de estudos, assim. Então... Como que a gente tem acesso? Tem alguma plataforma? Isso, você tem um site lá, você pode se matricular na próxima turma. Eles sempre têm grupos, né? Então, a fila lá para você ir para a próxima turma. Quando abre, você é matriculado, né? É bem interessante. Então, tem festival, tem bastante coisas, assim, de encontros, né? Então, é uma área bem transformadora. Legal. O professor Jonas Mazetti ganhou uma propaganda. Aí, então, a gente também pede uma história marcante. Eu até pensei, são várias coisas que acontecem na vida da gente, né? Então, se for falar em paciente, todos os pacientes têm alguma história marcante que deixa, né, na vida da gente. Mas a nível mais pessoal, assim, posso dizer que foi o nascimento da minha filha, né? Que foi muito marcante para mim. A gente idealiza aquelas coisas perfeitas, né? Ser assim, quando vê, acontece diferente e deu tudo certo, né? E, enfim, foi uma das coisas, assim, mais transformadoras na minha vida também, tanto na minha profissão. Depois que ela nasceu, eu também despertei um pouco mais para essa questão da pediatria de bebê, né? Que aí mesmo tendo o estudo antes, parece que ele se transformou depois de ser mãe, né? Então eu tratava ela, eu tinha ela ali para auxiliar e ela me auxiliou também, né? Então foi essa transformação de ser mãe. Muda a perspectiva de vida, né? Muito. É que a gente sabe como que vai ser, tu já vê revista e tudo que é coisa, mas quando acontece realmente é único, né? É diferente. A gente passa por aquilo que tem que viver, né? E como é privilegiada, a tua filha vai ter todo um acompanhamento ali com osteopatia e tal. Isso é legal. Então a gente gostaria de saber onde que te encontra, assim, nas tuas mídias digitais e como que faz para marcar uma consulta contigo ali. Sim. Então, agora que eu tô mais nesse mundo digital, de trazer um pouquinho de divulgar, né, a área, a gente tem até a página da clínica, que tem eu e vários outros profissionais que atuam lá, que é a Clínica Hiligar, né, no Instagram. E a gente tem daí a minha página, que é Morgana Pereira, né, ali Depois eu passo. É Instagram daí, né? Isso, só no Instagram. Aí a gente tem o contato da clínica, né, o celular, pelo WhatsApp ou ligação. Então é isso que a gente tem para marcar. Que legal aí, pessoal. Também ainda não precisa ter traumas para poder ir lá se cuidar. Não, a prevenção, também, né? Todo mundo tem alguma disfunção, mesmo que não tenha dor, a gente consegue encontrar alguma atenção e prevenir, né? No futuro. Que legal. Então, o papo foi muito bom. Foi muito, muito legal ter você foi aqui. Mesmo. Em nome da equipe, eu gostaria de agradecer a tua presença. Foi muito massa mesmo. E eu agradeço o convite de todos vocês. Obrigada. Bem feliz. Teu nome estava aí na nossa lista faz um tempo. Desde quando iniciou, né, Guga? Desde quando iniciou.
Mas, enfim, não, daqui a pouco a gente consegue... Tu também estava numa correria, eu lembro que uma vez eu comecei contigo, mas que bom que deu certo, né, de tu vir agora. E é muito legal isso, porque é um assunto, embora seja uma abordagem técnica de alguns assuntos, mas tem coisas que às vezes a gente não tem conhecimento, que é algo tão simples, né, conhecer as coisas para se prevenir, para evitar, né, outras questões. E muito legal, eu acho que acrescentou muito no nosso projeto e também essa questão, né, talvez a gente aborde mais futuramente uma questão sobre como as emoções influenciam na nossa postura, no nosso corpo, né? A gente poderia trazer talvez um tema específico aí, tá discutindo, fazendo um outro episódio, né, desse assunto. Isso é bem muito legal, muito interessante. Mesmo. Dá outro episódio, né? O bom é isso, que daqui a pouco a gente chama ela de volta e fala sobre essa outra parte, né? Sempre tem, né, conteúdos. É isso, só gostaria também de agradecer. Minha amiga aí, tá louco? Morgana, há muito tempo, né? E tô bem feliz mesmo que tu conseguiu estar com a gente aqui participando. Também Valeu fiquei mesmo. bem feliz. Obrigada mesmo. Então é isso aí, né? Podemos encerrar então esse episódio legal aí, que vai agregar bastante conhecimento ao nosso projeto, né? Porque a gente traz todos os segmentos, né? E é interessante porque nós aprendemos muito com o projeto. Sim. Tipo, a gente traz especialistas de cada área, né? Então, para nós, esse projeto também é uma forma de fazer um curso da vida, aprender um pouquinho de cada coisa, né? Com certeza. E também melhorar essa manhã, todo mundo já vai estar com a postura melhor, né? Vai estar se alimentando melhor. Né? Pelo menos. Isso aí. Mas que bom. Obrigado mesmo. Eu gostaria, então, de finalizar esse grande episódio aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou até o final aqui, né? Pedir para se inscrever novamente no nosso canal ali, que ajuda bastante. E nos vemos na próxima semana. Até lá.